Olá! Nessa videoaula falaremos um pouco sobre consumo sustentável através de um bate-papo com a bióloga Marina Lordelo. Obrigada pelo convite, Viviane. Bom, é um prazer recebê-la, Marina, e para iniciar essa nossa conversa, eu gostaria de que você comentasse um pouquinho da importância do consumo sustentável em uma escala social. Tá. Bom, o consumo sustentável, ele enfatiza ações coletivas, mudanças políticas, econômicas e institucionais para fazer com que os padrões e níveis de consumo se tornem mais sustentáveis. Para isso acontecer, é necessário envolver o processo de formulação e implementação de políticas públicas ao fortalecimento dos movimentos sociais. Ok. E quais seriam os deveres de um consumidor consciente? Bom, tem uma série de deveres, que um consumidor precisa cumprir. Primeiro, informar-se, sobre as condições de mercado e sobre a real adequação dos bens e dos serviços oferecidos. Utilizar corretamente os produtos e os serviços, que ele vai adquirir. Resistir às práticas comerciais agressivas e às vezes até fraudulentas. Estar sempre atento aos contratos que assina, é muito importante falar sobre isso. Planejar seus recursos financeiros. Usufruir sempre com responsabilidade das facilidades de crédito. Hoje a gente sabe que existem diversos tipos de facilidade de crédito. Preservar e recuperar o meio ambiente, também é uma atitude. Reclamar sempre que necessário. Cumprir as leis ambientais. E, às vezes, o mais difícil, que é realizar a coleta seletiva e destinar corretamente os resíduos. Certo. E da mesma forma que o consumidor tem deveres, ele também dispõe de direitos? Sim, os direitos, assim como os deveres do consumidor, eles são dispostos no artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor. E esse documento, ele também prevê padrões de conduta, prazos e penalidades em caso de desrespeito à lei. Certo. Dentro desse contexto que você falou, entendemos que o papel do consumidor e também das empresas deve começar um pouco antes dessa fase do consumo. Esse papel está relacionado com a proposta dos 3 R's? Com certeza. A primeira postura do consumidor, que é o primeiro R, seria reduzir. Quando a gente reduz o consumo, consequentemente a gente reduz os resíduos. Significa consumir menos e de forma mais consciente. E está associado ao padrão de produção também das indústrias. Para alcançar o primeiro R, é necessária uma mudança de comportamento, causado principalmente pela desinformação e por atitude de uma sociedade que está muito acostumada com a questão do desperdício. E o segundo R, então, seria reutilizar. É uma ação voltada para o gerenciamento agora dos resíduos. A primeira intenção é sempre reduzir. No caso da não redução, a segunda ação seria já reutilizar. A reutilização, ela não envolve a transformação do resíduo. Não tem uma transformação física, físico-química, biológica do resíduo. Ele apenas é utilizado de uma nova forma, de um jeito similar. Então, o último R seria o de reciclar. Em último caso, sempre pensando primeiro em reduzir e depois reutilizar. No caso de não conseguir reduzir, não conseguir reutilizar, o último caso seria reciclar. A reciclagem, diferente da reutilização, é um processo que envolve a transformação. Então, o resíduo vai ou pode passar por uma transformação física, físico-química ou biológica, diferente da reutilização. Então, o processo de reciclagem ele vai acarretar um certo consumo de água e de energia. E o empreendedor, de alguma forma, ele pode participar dessa lógica dos 3 R's? Uma forma de adesão dos empreendedores é através da adoção do instrumento que é a logística reversa. A logística reversa é um conjunto de ações, de procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos, o retorno dos resíduos ao setor empresarial para poder ter um reaproveitamento em seu ciclo, ou em outros ciclos produtivos, enfim, ou até mesmo a destinação final ambientalmente adequada que às vezes o consumidor não tem condição de realizar. Então, nesse caso, a logística reversa, ela precisa tanto da adesão do empreendedor quanto do consumidor. Exatamente. Está alinhado com o princípio constitucional da responsabilidade compartilhada, que seria um conjunto de ações, atribuições, tanto individuais quanto coletivas, encadeadas através dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, dos consumidores, dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana, do manejo de resíduos sólidos, sempre focado na minimização do volume, dos resíduos e dos rejeitos gerados também. E também voltado para poder tentar diminuir, minimizar os impactos gerados tanto no meio ambiente quanto na saúde humana.
E todos os produtos estão sujeitos à logística reversa? Existem alguns produtos que são obrigatórios, né, a logística reversa, conforme lei, né? Os agrotóxicos e suas embalagens são um exemplo, seus resíduos também. Outros produtos cuja embalagem tem algum resíduo perigoso, e isso está previsto em lei e normas regulamentadoras. Pilhas e baterias são outro exemplo. Pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e suas embalagens, muita gente não sabe dessa informação. Lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio, de mercúrio ou de luz mista, e produtos eletroeletrônicos e os seus componentes. Então, o papapilhas e baterias que a gente vê muito por aí, seria uma iniciativa de promover essa logística reversa? Exatamente. Os supermercados também estão recebendo garrafas de vidro, também é uma iniciativa voltada para a logística reversa. Ok. Então, a logística reversa ela está associada à presença de selos e rótulos nesses produtos? Nesse caso, acho que você está se referindo aos selos verdes e à rotulagem ecológica. Né? Os selos e os rótulos eles têm o objetivo de divulgar informações ambientais dos produtos e também acabam servindo como estratégia de marketing, né, do empreendedor. Porém, ele parte de autodeclarações. O empreendedor coloca as informações que achar necessário. Né? Então, não tem uma garantia para o consumidor de que aquela informação realmente está adequada com aquele produto. Né? Então, o consumidor pode não ter tanta certeza, tanta convicção se aquele é o produto ambientalmente preferido. E como é que a gente faz para identificar esses rótulos? Bom, nesse caso, eu prefiro mostrar uma imagem. A primeira imagem ilustra a rotulagem do tipo 1. No tipo 1 são vistos selos verdes, por exemplo, o selo da Alemanha, Canadá, alguns selos brasileiros como o IBD e o AO. O FSC, ele diz respeito à origem da madeira e, como você pode ver na imagem, o mais famoso aqui no Brasil é o selo Procel, que é um selo que diz respeito ao consumo de energia. Bom, na imagem relacionada ao tipo 2, a rotulagem tipo 2, podemos ver os símbolos de identificação de reciclagem. Alguns podem adotar ou não o percentual em que a embalagem é reciclável, ou ainda o tipo de material que constitui a embalagem. Na imagem a gente pode ver embalagens que têm o símbolo do alumínio, aço, ou ainda os tipos de plástico. Bom, a rotulagem do tipo 3 ela é um pouco mais complexa, porque ela leva em consideração a avaliação do ciclo de vida dos produtos. Né? No final das contas, é uma espécie de conjunto de dados ambientais quantificáveis ao longo do ciclo de vida de um produto. O ciclo de vida ele incorpora desde a origem das matérias-primas até a destinação final do produto, do resíduo, no caso. Através de diagramas, né, ele pode ser expresso assim, que apresentam os indicadores ambientais, por exemplo, aquecimento global, depleção de recursos e resíduos, entre outros, acompanhados também da sua respectiva interpretação, baseados nos requisitos específicos para as diferentes categorias que envolvem esse produto. Bom, como eu já falei, uma avaliação do ciclo de vida, ele vai preconizar os impactos gerados desde a origem das matérias-primas até o descarte do produto, do resíduo final. Bom, então pelo que eu entendi, e as pessoas também que estão em casa nos assistindo, se nós observarmos todas essas informações na aquisição de produtos ou serviços, isso torna a compra uma aquisição sustentável? Bom, uma compra, para ela ser considerada sustentável, ela tem que partir dos 3 critérios, os 3 princípios da sustentabilidade, né? Que é ser ambientalmente adequado, economicamente viável e socialmente justo. Eu ainda adicionaria eticamente correto e culturalmente diverso. Interessante. Isso para os consumidores de uma forma em geral. Mas e o governo? O governo ele consegue participar desse tipo de escolha sustentável enquanto um comprador? Sem dúvidas. O governo ele pode fazer aquisições sustentáveis, que são chamadas de compras públicas sustentáveis, tal qual demais empresas ou consumidores. Para isso, ele precisa lançar o seu processo de licitação sustentável, que também pode ser conhecida como ecoaquisição, ou compras ambientalmente amigáveis, ou ainda consumo responsável, ou licitação positiva. Bom, então deve ser um grande desafio para o governo realizar essas aquisições que não sejam baseadas só no critério de menor preço. Mais ou menos, né? Porque produtos mais sustentáveis, eles agregam valor através de um menor consumo de energia e água, por exemplo. No final das contas, o produto de maior valor agregado pode acabar gerando um menor custo a médio e também a longo prazo.
Assistiremos agora o trecho do vídeo A História das Coisas, com base nos conhecimentos já adquiridos ao longo do curso. Faremos uma reflexão sobre o consumo. Guess what percentage of total materials flow through this system is still in product or use 6 months after their date of sale in North America? 50%? 20%? No, 1%. 1. In other words, 99% of the stuff we harvest, mine, process, transport, 99% of the stuff we run through this system is trashed within 6 months. Now, how can we run a planet with that level of materials throughput? It wasn't always like this. The average U.S. person now consumes twice as much as they did 50 years ago. Ask your grandma. In her day, stewardship and resourcefulness and thrift were valued. So how did this happen? Well, it didn't just happen. It was designed. Shortly after World War II, these guys were figuring out how to ramp up the economy. Retailing analyst Victor Lebeau articulated the solution that's become the norm for the whole system. He said, our enormously productive economy demands that we make consumption our way of life, that we convert the buying and use of goods into rituals, that we seek our spiritual satisfaction, our ego satisfaction in consumption. We need things consumed, burned up, replaced, and discarded at an ever-accelerating rate. President Eisenhower's Council of Economic Advisors chairman said that the American economy's ultimate purpose is to produce more consumer goods. More consumer goods? Our ultimate purpose? Not provide health care or education or safe transportation or sustainability or justice? Consumer goods? How did they get us to jump on board this program so enthusiastically? Well, two of their most effective strategies are planned obsolescence and perceived obsolescence. Planned obsolescence is another word for designed for the dump. It means they actually make stuff to be useless as quickly as possible, so we'll chuck it and buy a new one. It's obvious with things like plastic bags and coffee cups, but now it's even big stuff. Mops, DVDs, cameras, barbecues even, everything. Even computers. Have you noticed that when you buy a computer now, the technology is changing so fast that in just a couple of years, it's actually an impediment to communication? I was curious about this, so I opened up a big desktop computer to see what was inside. And I found out that the piece that changes each year is just a tiny little piece in the corner. But you can't just change that one piece because each new version is a different shape. So you gotta chuck the whole thing and buy a new one. So I was reading industrial design journals from the 1950s when planned obsolescence was really catching on. These designers are so open about it. They actually discuss how fast can they make stuff break that still leaves the consumer having enough faith in the product to go out and buy another one. It was so intentional. But stuff cannot break fast enough to keep this arrow afloat. So there's also perceived obsolescence. Now, perceived obsolescence convinces us to throw away stuff that is still perfectly useful. How do they do that? Well, they change the way the stuff looks. So if you bought your stuff a couple of years ago, everyone can tell that you haven't contributed to this arrow recently. And since the way we demonstrate our value is contributing to this arrow, it can be embarrassing. Like, I've had the same fat white computer monitor on my desk for 5 years. My coworker just got a new computer. She has a flat, shiny, sleek monitor. It matches her computer, it matches her phone, even her pen stand. She looks like she's driving in Spaceship Central, and I look like I've got a washing machine on my desk. Fashion is another prime example of this. Have you ever wondered why women's shoe heels go from fat one year to skinny the next to fat to skinny? It's not because there's some debate about which heel structure is the most healthy for women's feet. It's because wearing fat heels in a skinny heel year shows everybody that you haven't contributed to that arrow as recently, so you're not as valuable as that person in skinny heels next to you, or more likely in some ad. It's to keep us buying new shoes. Advertisements and media in general plays a big role in this. Each of us in the U.S. is targeted with over 3,000 advertisements a day. We see more advertisements in 1 year than people 50 years ago saw in a lifetime. And if you think about it, what's the point of an ad except to make us unhappy with what we have? So 3,000 times a day, we're told our hair is wrong, our skin is wrong, our clothes are wrong, our furniture is wrong, our car is wrong. We are wrong, but it can all be made right if we just go shopping. Media also helps by hiding all of this and all of this. So the only part of the materials economy we see is the shopping. The extraction, production, and disposal all happens outside of our field of vision. So in the U.S., we have more stuff than ever before, but polls show that our national happiness is actually declining. Our national happiness peaked in the 1950s.
the same time that this consumption mania exploded. Interesting coincidence. I think I know why. We have more stuff, but we have less time for the things that really make us happy. Friends, family, leisure time. We're working harder than ever. Some analysts say we have less leisure time than any time since feudal society. And do you know what the two main activities are that we do with the scant leisure time we have? Watch TV and shop. In the US, we spend 3 to 4 times as many hours shopping as our counterparts in Europe do. So we're in this ridiculous situation where we go to work, maybe 2 jobs even, and we come home and we're exhausted, so we plop down on our new couch and watch TV, and the commercials tell us you suck, so you gotta go to the mall to buy something to feel better, and then you gotta go to work more to pay for the stuff you just bought, so you come home and you're more tired, so you sit down and you watch more TV, and it tells you to go to the mall again, and we're on this crazy work, watch, spend treadmill, and we could just stop. So in the end, what happens to all the stuff we buy anyway? At this rate of consumption, it can't fit into our houses, even though the average house size has doubled in this country since the 1970s. It all goes out in the garbage. And that brings us to disposal. This is the part of the materials economy we all know the most because we have to haul the junk out to the curb ourselves. Each of us in the United States makes 4.5 pounds of garbage a day. That's twice what we each made 30 years ago. All of this garbage either gets dumped in a landfill, which is just a big hole in the ground, or if you're really unlucky, first it's burned in an incinerator and then dumped in the landfill. Either way, they both pollute the air, land, water, and don't forget, change the climate. Incineration is really bad. Remember those toxics back in the production stage? Well, burning the garbage releases the toxics up into the air. Even worse, it makes new super toxics, like dioxin. Dioxin is the most toxic man-made substance known to science, and incinerators are the #1 source of dioxin. That means that we could stop the #1 source of the most toxic man-made substance known just by stopping burning the trash. We could stop it today. Now, some companies don't want to deal with building landfills and incinerators here, so they just export the disposal too. What about recycling? Does recycling help? Yes, recycling helps. Recycling reduces the garbage at this end, and it reduces the pressure to mine and harvest new stuff at this end. Yes, 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 we should all recycle, but recycling is not enough. Recycling will never be enough for a couple reasons. First, the waste coming out of our houses is just the tip of the iceberg. For every 1 garbage can of waste you put out on the curb, 70 garbage cans of waste were made upstream just to make the junk in that 1 garbage can you put out on the curb. So even if we could recycle 100% of the waste coming out of our households, it doesn't get to the core of the problems. Also, much of the garbage can't be recycled, either because it contains too many toxics or it's designed not to be recyclable in the first place. Like those juice packs, where they have layers of metal and paper and plastic all smushed together, you can never separate those for true recycling. So you see, it is a system in crisis. All along the way, we're bumping up against limits. From changing climate to declining happiness, it's just not working. But the good thing about such an all-pervasive problem is there are so many points of intervention. There are people working here on saving forests, here on clean production, labor rights, fair trade, conscious consuming, blocking landfills and incinerators, and very importantly, taking back our government, so that it really is by the people, for the people. All of this work is critically important, but things really start moving when we see the connections, when we see the big picture. When people all along this system get united, we can reclaim and transform this whole linear system into something new, a system that doesn't waste resources or people. You see, what we really need to chuck is that old school throwaway mindset. There's a new school of thinking about this stuff, and it's based on sustainability and equity. Things like green chemistry, zero waste, closed loop production, renewable energy, local living economies. It's already started. Some say it's unrealistic, too idealistic that it can't happen. I say the ones who are unrealistic are those who think that we can continue with the old way. They're dreaming. Remember, that old way didn't just happen. It wasn't like gravity that we just have to live with. People created it, and we're people too. So let's create something new. There's a lot of information on this website about groups doing incredible work. Click around, get involved.